Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Glorifique a Deus com este louvor junto comigo, em nome de Jesus. É o hino da harpa 442. Eu sei que o mundo tem tentado distrair a nossa mente. Com o entendimento que me foi dado hoje pelas palavras de Deus, eu sei que na juventude a minha mente se distraiu. Que os caminhos, os pensamentos ruins que um dia eu acreditei é porque eu não conhecia as palavras de Deus. Por isso que hoje eu sou uma propagadora da importância de você ter o contato com as palavras de Deus. Não como uma obrigação de eu tenho que ler a Bíblia. Pelo menos para mim, eu posso testemunhar que a palavra de Deus para mim é muito importante. Toda vez que eu a leio, ela me dá esperança, ela me faz crer e ficar esperando a justiça de Deus. Eu fico com fé nele. Não tem como você, por mais que a situação seja difícil, se você tiver relacionamento com Deus e crer nas suas palavras, porque eu passei a crer nas suas palavras. Eu já fui alguém que lia as palavras de Deus, mas eu praticava aquilo que eu acreditava ser a coisa certa. Falsos ensinamentos que havia dentro de mim mesma. Não é? Andava junto com a multidão. Então, quando eu passei a crer na palavra de Deus, eu passei a esperar Isaac, esperar o cumprimento da palavra. Eu passei a me submeter às palavras de Deus, mesmo que estivesse operando temporariamente o mal, mas crendo que Ele me tiraria daquela situação, sempre gerando tudo em oração e pedindo a sua intervenção. Então a palavra de Deus é muito importante para mim. Cada vez que eu a leio ou que eu a ouço, não é? A ministração do Espírito Santo de Deus na boca dos meus irmãos que falam a verdade, que o Espírito Santo de Deus me levou a conhecer e trouxe entendimento para a minha mente. Eu sou fortalecida. Eu realmente ressurgi das cinzas. Jesus realmente me tirou do poço. Eu posso testificar que as palavras de Deus, se você tem negligenciado as palavras de Deus, tem dado mais importância buscar os ensinamentos desses tempos atuais, sem Deus ter te dirigido, tem buscado fazer cursos e mais cursos, ou ir até uma universidade para buscar ser validada nesse mundo, porque o mundo tem nos pressionado a sermos validados e tem nos rejeitado se nós não tivermos aquilo que agrada a sua aparência. E nós, sem perceber, temos sido distraídos na mente. Temos ficado frustrados, mas as palavras de Deus nos tiram desse lugar de frustração, desse lugar de reclamação, desse lugar de lamento, quando nós de verdade cremos na palavra de Deus. E eu passei a crer nas palavras de Deus. Eu entendi nas palavras de Deus que eu não era livre, mas o mundo me libertava. O mundo me libertava, mas não era o que a palavra de Deus diz para mim. Não é o que Paulo disse às mulheres casadas, que elas não eram livres. Eu nem ia iniciar por essa palavra, mas deixa eu falar para você, mulher, que deseja dar a Deus mais, não é? Se dedicar mais à obra, se entregar mais nesse serviço a Deus. Mas eu entendi na palavra porque eu tinha aprendido uma religião e eu trazia a religião para dentro de um relacionamento que eu tinha com uma pessoa que não obedecia às palavras de Deus. E isso estava trazendo confusão, briga. E eu achava e me sentia culpada quando eu não podia ir ao templo. E foi aí quando eu aprendi, né?
Eu não podia ir ao templo porque o templo a qual eu tinha voltado para Cristo era muito longe. Mas Deus me mostrou um templo na rua da minha casa. Posso dar esse testemunho a você. E por eu tá tendo o entendimento da palavra naquela época e aprendendo a verdadeira religião, uma religião que realmente é de verdade. Você quer servir a Deus, você ama a Deus, você quer obedecer às suas palavras. Porque de verdade nós entendemos que não há ninguém que queira mais o nosso bem do que Deus. Então aí seguir os seus mandamentos, as suas ordenanças, é porque nós o amamos e sabemos pelos caminhos que já andamos, que já trilhamos, quando seguimos o desejo do nosso coração, que não dá em lugar nenhum. Chega uma hora que a gente fica parado e há uma sede gritante em nossa alma. Você pode estar vendo alguém agora zombando da sua vida, da sua entrega, mas saiba que o futuro desta pessoa é clamar por Jesus. A gente não é completo sem Ele. A gente não experimenta a verdadeira alegria sem Jesus Cristo. A dopamina, a geração dopaminérgica, né, que eu sempre digo aqui, a geração dopamina irá clamar por Jesus. Porque a carne, ela é insaciável. A carne, ela é insaciável. Mas quando nós começamos a submeter a carne às palavras de Deus e somos preenchidos com a presença de Deus de verdade, em meio aos sofrimentos, em meio às faltas, o deserto que nos limpa, que nos coloca nesse lugar de afastamento da multidão, de afastamento da multidão, né, do Egito, que adora outros deuses, que nos afasta da cultura e que nos coloca nesse lugar, o deserto, de ensinamento da palavra de Deus, a presença de Deus conosco, a presença de Deus ensinando. E nesse caminho do deserto, aquilo que é impuro vai saindo e somos purificados, santificados, claro. E todo esse processo de purificação, de santificação, vem do sacrifício de Jesus Cristo, que trouxe, não é? Isso aqui é palavras de agradecimento e também para que você tenha entendimento na sua mente, que trouxe essa conexão nossa para com Deus. Só é possível por causa dele. Então, Jesus é o caminho. É o caminho da santidade, é o caminho da vida, é o caminho da verdade, é o caminho que faz com que eu e você possa ter um relacionamento com Deus. É o caminho da vida eterna. Então, essa vida terrena, você pode estar desejando muito que alguém morra. Porque essa pessoa você vê que é ímpia, você vê que é mal. Mas preste atenção uma coisa. Judas, ele teve o mesmo tempo que os outros discípulos para ser ensinados, para conhecer a verdade. Embora Judas não deixou a verdade entrar nele. Então, por isso que eu entendo que Deus, ele manda Maria e José se esconder no Egito. Porque todos estão tendo tempo de vida neste mundo. Esse mundo não é importante, mas estamos sendo distraídos para acreditar que esse mundo é importante. E você não pode ser amigo do mundo porque se torna inimigo de Deus, porque o mundo não leva em consideração as coisas de Deus. Então você pode estar sendo amigo agora de uma teoria que homens criaram com as suas mãos, sem ao menos conhecer essa teoria. Porque veja a estratégia do diabo. Você pode levar em consideração alguém que você admira em Deus, que fala as verdades de Deus, e essa pessoa que diz que estudou a teoria, essa pessoa fala as palavras de Deus e fala a verdade. E não endeusa a teoria. Então, na boca dessa pessoa, a teoria não é um Deus, é uma ferramenta. Mas outros que são mais fracos e estão indo conhecer essas teorias, porque hoje está muito em evidência, porque pessoas que realmente falam a verdade em nome de Deus, validou a teoria, e muitos sem conhecer o que a teoria fala da sua verdade.
o que a teoria fala em relação ao reino de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação a Deus. Zombam, escarnecem, tiram a validade, e muitos na sua mente têm amado mais as teorias criadas pelas mãos humanas do que a palavra de Deus. Então eu entendi porque Deus me fez conhecer esse caminho. Porque eu não poderia falar desse caminho, dessas teorias, se eu não a conhecesse. E conhecendo, e me entristecer em muitos momentos, como que pessoas têm amado tanto quando a teoria fala mal do próprio Deus. Fala mal do seu caminho, da sua verdade, daquilo que é correto. Mas abre lugar para uma vida carnal, para uma vida sem regras, para uma vida onde você faz o que você quer, para uma vida onde você satisfaz o seu desejo, para uma vida onde você está em primeiro lugar. São teorias egocêntricas, são teorias de autovalidação em tudo que o ser humano quer. São teorias de autoafirmação para uma vida a qual o ser humano deseja e ele é livre para fazer o que quiser. É uma vida sem limites, é uma vida sem regras, é uma vida sem dopamina, de prazer, de realizações. Mas a palavra de Deus vem combater lá em 1 Coríntios 7:39. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Mas se eu quiser ser livre, a cultura e o mundo me libertou. Abriu a prisão para eu sair. Mas a gente só sai de prisões quando Deus, ele dá essa liberdade. E aqueles que creem, esperam em Deus, voltam e se submetem à mão da sua senhora Sarai. Agar, ela teve a liberdade no tempo certo. O povo de Deus teve liberdade em meio à opressão, em meio a muitas aflições, no tempo certo. Porque não é sobre ter liberdade, não é sobre sair do ambiente, mas quem sai conosco do ambiente. A Bíblia fala para mim e para você que Deus viu o menino. E quem é esse menino, Ismael? É o filho de Abraão, que Deus prometeu a Abraão cuidar do menino. Então o olhar de Deus está sobre ele. Quando nós saímos no tempo certo das prisões, dos cativeiros, que cativeiros não é só desobediência. Existe cativeiros que foi a mão de Deus que permitiu. Jó estava em um cativeiro e Deus mudou a sua sorte. Porque Deus permitiu que o poder do diabo atingisse áreas da sua vida. Mas aquela permissão de Deus, aquele caminho, fez Jó conhecer a Deus. Jó era alguém que vivia as palavras de Deus, como o Espírito Santo tem trazido para nós. Alguém que ouve as palavras e a pratica. Ouve as palavras e a pratica. Mas Deus tocou naquilo que Jó tinha medo. Ele tinha medo que aquele mal viesse. E aquilo que ele tinha medo, aquilo veio. Mas ele dá testemunho que antes ele conhecia Deus de ouvir. Mas agora ele conhecia Deus. Não é? Falando com as minhas palavras. Então, a mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Então, quando as palavras de Deus, eu posso dar testemunho, quando eu quase entrava em uma loucura, ela trouxe sanidade para minha mente. Ela trouxe calmaria, ela trouxe paz, ela trouxe tranquilidade, porque eu confiei ainda mais em Deus e me coloquei na dependência dele. Por quê? Porque eu tinha uma visão daquilo que estava sendo destruído. Mas eu também tinha uma palavra do caminho que eu devia seguir. E por isso que eu testemunho tanto dos meus irmãos que corajosamente têm falado as palavras de Deus. Eu me lembro que eu fui diante, né? Depois de meu esposo ter voltado para casa, diante de tudo que foi trazido depois de um tempo para mim, que me aferia de existência,
para que eu desistisse, para que eu desanimasse, para que eu desacreditasse, para que eu perdesse a fé, para que a estrutura que Jesus estava me dando já fosse abalada e destruída. E eu me lembro que eu fui buscar na palavra de Deus o que é casamento, diante daquela situação. E eu me lembro que eu me encontrei na palavra o que Deus fala: eu odeio o divórcio. Então, diante daquela palavra, mais a minha alma queria agradar a Deus do que agradar a mim mesma. Eu também ouvi o que Jesus falava, que Deus, ele permitiu sim o divórcio, mas que não era assim desde o início, desde o princípio, lá na origem. Que aquela permissão era por causa da dureza do coração humano, do coração dos homens. E eu não queria ficar como coração duro, mas como coração flexível. Como alguém que depositava fé em Jesus, de que ele podia trazer alegria, de que ele podia trazer o Éden no deserto, de que ele podia trazer luz diante da escuridão, de que ele podia mudar o cenário. E essas eram as minhas palavras que eu professava a Jesus. Também ouvi o ministro das palavras de Deus, Luciano Subirá, que eu fui fazer um curso de casamento. Veja, eu estava passando por um grande problema e fui buscar o que era um casamento para Deus. Não o que era um casamento para o mundo, e não o que o mundo me falava de casamento, e não o que as pessoas queriam que eu fizesse. Eu fui buscar de Deus o que estava no seu coração e confiei no que estava no seu coração. E você diante de uma situação que você vê a destruição, que você não sabe como vai ser o futuro, que tudo que você construiu, que aonde você estava, você não sabia da palavra da destruição, mas a destruição chegou. E você tem que sair desse lugar. Sair com o que é seu. Sair com seus filhos, com a sua família, como Ló, me diz o Senhor. Então você não pode ficar olhando para trás, senão você fica paralisado com aquilo que está sendo destruído. Por quê? Porque vai doer. A maldade dói. As escolhas dos seres humanos dói. E o diabo usa para mexer com o nosso emocional, com o nosso psicológico e com o nosso físico, para nos parar com as muitas águas, para você não sair da cama, para você não se levantar, para você viver desanimado, para você perder o sabor da vida, para você não... A vida não tanto faz para você, porque o que você amava, o que você construiu foi destruído. Mas foi destruído para o novo de Deus, para o melhor de Deus, para a salvação. Então você vai ter que ficar com a palavra que te dirige, com a palavra que te direciona para o futuro. O futuro ainda não está presente. O que está presente é a destruição, e é de lá que nós estamos saindo. Dos lugares que atraem a ira de Deus. Dos lugares aonde está a maldição de Deus. E Jesus tem nos tirado deste lugar. Tem restaurado as ovelhas perdidas, que estão espalhadas, que perderam a identidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem feito essa obra maravilhosa. Porque assim Ele direcionou. Agora nos traz, o Espírito Santo, na palavra que nós iremos ler, é Mateus, se eu não me engano, Mateus 10. Eu vou procurar aqui pra gente. Se eu não me engano, é Mateus 10 que tá essa palavra. Deixa eu abrir aqui. Então, sim, aí o ministro Luciano Subirá falou assim, que amar é uma decisão. E amar é fazer o bem. Então, eu poderia fazer uma obra da carne, mas eu poderia, naquele momento, havia ali um convite de Deus para que eu frutificasse da sua presença, porque eu preciso dar glória para Ele. Eu tinha um sentimento muito forte dentro de mim. Eu não mereço. Por causa das minhas obras. Por causa da vida que eu tinha com Deus. E aí, quem já ouve o Restauração da Alma sabe que eu dei o testemunho que eu passei vários dias lendo Isaías 53. E esse sentimento saiu. Porque quem sou eu? Quem não merecia alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento é Jesus, não eu. Eu preciso confiar em Deus, mesmo diante da destruição. Se Ele manda sair do lugar a qual Ele está destruindo, a qual eu fui parar, a qual você foi parar, confie na palavra do Senhor, Rabi. Saia de Jericó,
Saia do lugar que está condenado à destruição, diz o Senhor. O Senhor, ele nos dá a oportunidade. Quando Deus, ele fala com Noé e manda Noé construir a arca, ele está salvando. Salvando quem o teme, salvando quem está se desviando do mal, salvando quem está buscando caminhar com ele, agradar o seu coração e não agradar o mundo e não agradar a si mesmo. Então ele falou essa palavra. E ele também falava no curso de casamento que se houvesse, né, a questão do adultério, ainda assim, que se houvesse arrependimento, o que Deus queria era a restauração. E como eu já vinha passando tempo com as palavras de Deus, eu via que era isso que Deus fez na minha vida. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração o que teria sido de você se Jesus tivesse desistido de você. Então ele trouxe os meus pecados e o que eu fui perdoada. Ele trouxe para mim a paciência de Deus. E aquele era o momento de eu dar o que pessoas não mereciam. Porque ele me ensinou que não era dar por merecimento. Porque quando Deus me deu, eu ainda não o conhecia. Deus não me deu porque eu merecia. E foi assim que os corações foram ficando convertidos, que o ambiente também foi mudando, a obediência às palavras de Deus, a direção de Deus, foi dando amor, foi dando misericórdia, bondade, perdão, mesmo que essas pessoas ainda não reconhecessem. O Espírito Santo, ele ministrava na minha vida e eu me agarrei a isso. Eu tive fé sobre aquilo que estava sendo ministrado. Ele dizia: como você se constrange hoje, como você se arrepende, quando você conseguiu entender o amor de Deus naquilo que ele tem lhe revelado. Como você vê o quanto você foi infiel, mas ele foi fiel, mas ele foi paciente. Então esse é o futuro das pessoas que você tem dado amor, que você tem dado misericórdia, que você tem perdoado, quando temos entendimento na nossa mente. E essas pessoas verão que você amou de verdade. Mas o que está acontecendo hoje? Qual é a leitura do cenário? O amor tem esfriado por causa da maldade, porque a maldade esfria o amor entre irmãos. E o que corre na mente dessas pessoas? É que eu só vou fazer se o outro merecer. Eu sempre tive algo peculiar. Eu sempre gostei bastante de dar presentes. Isso sempre foi algo de mim. E Deus me fazia entender que durante toda a minha vida, o diabo estava tentando roubar a minha essência, quem eu era. A pessoa alegre de ser, animada, entregue. Uma pessoa que ama servir, mas que precisava aprender a prudência e ainda tem que ser muito ensinada. E uma pessoa que se doa, que ama, que é verdadeira, que é transparente. Porque essa é a essência que Deus criou. E o diabo queria que eu me tornasse alguém amarga, alguém isolada, alguém que não dava mais amor. Mas Deus me deu aquele entendimento e me tirava desses lugares. Então, se você pensa, eu só vou fazer quando o meu filho merecer, eu só vou fazer como quando o meu marido merecer, esse é um pensamento errado. Você tem que dar, mesmo que eles não mereçam. Até que eles reconheçam e se constranjam com o amor que de Deus você tem frutificado. Porque Deus derramou em nós do seu amor. E é desse amor que temos que frutificar. Se nós olharmos para as palavras e para as ações de Deus, para Deus que vê Israel pecar, mas fala como se Israel fosse virgem, como se não tivesse pecado. Quando Deus olha para nós, é como virgem, é como se eu não tivesse lá, o pecado na adolescência. Por causa de quê? Por causa do filho, por causa do sacrifício do filho. Então eu percebo o desejo e o amor e a oportunidade de reconciliação que Deus deixa disponível. E Ele entregou algo muito precioso. Ele entregou o próprio Filho. E o que é o orgulho? O que é o eu?
O que as pessoas vão pensar, Lilian, se eu voltar pro meu marido? O que as pessoas vão dizer não importa, essas pessoas são desse mundo. O que importa é o que você está gerando para Deus. A confiança e a fé que nós estamos depositando nele. Glória a Deus. Será que de verdade nós temos fé? Nós cremos. Como vamos crer se não ouvimos a palavra? Se não passamos tempo com a palavra? Como você vai dizer que não é possível Deus converter um coração tão mau? Se você olha para a palavra e vê um homem, Nabucodonosor. Se você vê como foi ministrado a nós Moabe, uma cidade, um país e as cidades sendo destruídas pelo próprio Deus, ficando desolada. Não há ninguém que fique orgulhoso, que seja exaltado, que Deus não possa abater. A palavra de Deus diz em Ezequiel, aleluia, que Ele mesmo daria um novo coração ao seu povo, um novo espírito ao seu povo, e colocaria sobre eles e colocaria neles a sua presença. Ou seja, o futuro do povo de Deus, o futuro que na palavra falava de Israel, o futuro que é nosso. Ou esse coração aqui foi Lilian que deu? Não. É Deus que tem escrevido as suas leis no meu coração e na minha mente. É por isso que eu amo as suas palavras. E mesmo diante da injustiça, eu creio na sua salvação. Eu creio na sua libertação. Eu creio que as obras do diabo e os seus filhos serão destruídos. E o que é os filhos do diabo? É tudo que ele construiu na terra que você está. Então, nós, como povo de Deus, temos que crer nas palavras de Deus e profetizar o futuro de Israel, o futuro do povo de Deus, o futuro do seu marido, o futuro do seu filho, porque o futuro não será como os filhos de Eli, os filhos que zombam daquilo que é sagrado, os filhos que cometem pecados imorais, os filhos que não temem a Deus, mas o futuro dos nossos filhos, o futuro do nosso marido, o futuro da nossa geração é uma geração que adora o Senhor, é uma geração que louva o Senhor, é uma geração que tem orgulho do Senhor, como diz Isaías, é uma geração que terá de Deus um novo coração, um novo espírito e que será cheio da sua presença. São corações convertidos ao próprio Deus, aonde Deus está ensinando as suas leis e os seus mandamentos. Não se engane, o pecado, as escolhas que transgride a lei de Deus, não levam pessoas a lugar algum, não sustentam os seus impérios, não sustentam as suas construções, falando numa linguagem para você entender, porque quando vem o dia mau, o que prevalece, o que permanece são os alicerces. É aquilo que foi construído na rocha em Jesus Cristo. Então você acha que eu tô viva por quê? Porque mesmo chorando, mesmo plantando chorando, mesmo sem força física para levantar, mesmo sem força física para andar, mas a minha alma, o meu espírito clamava a Jesus, pedia por Jesus, esperava por Jesus, e ele foi agindo diante das obras de Amã, diante das obras do diabo. Em nome de Jesus, serão destruídas, e haverá paz nesse lugar, e haverá crescimento do povo de Deus, aleluia, porque o rei do Egito não impedirá o crescimento do povo de Deus. E aqui eu não estou falando de crescimento de número, que também acompanha essa palavra de prosperidade em número, mas o crescimento espiritual, as mentes verdadeiramente com tesouro, que é as palavras de Deus, porque as palavras de Deus me tirou da miséria mental, as palavras de Deus me tirou das muitas águas, as palavras de Deus me tirou da perturbação mental, que nós podemos chamar de ansiedade. As palavras de Deus me tirou da preocupação excessiva. As palavras de Deus me tirou dos muitos trabalhos. As palavras de Deus trouxe sanidade para minha mente. É disso que eu posso testemunhar.
E muito me alegro que ontem chegou a Bíblia que eu tava querendo desde o ano passado, ó. Não foi. E vem nessa embalagem bem bonitinha aqui, ó. Eu queria uma rosa. Mas a rosa tava 287 e eu ganhei 200. E aí eu comprei essa por 230, mas quando chegou eu me alegrei, eu gostei da estampa. Eu podia ter comprado a preta, mas eu queria algo mais feminina. Então, para você ver como eu me alegro com as palavras de Deus. Eu não comprei a Bíblia para vir aqui ministrar no Restauração da Alma. O Restauração da Alma realmente é algo que o Senhor me mandou fazer. Todos os detalhes que você vê vêm de Deus, é ministrado pelo próprio Deus. Quando a gente põe assim, escutem as palavras de Deus. Geralmente é aquilo que Deus me manda, né? O Espírito de Deus me manda profetizar sobre o seu povo e traz alguma profecia daquilo que vai acontecer, que ainda é espiritual, mas vai acontecer no físico. E hoje nós iremos fazer uma leitura e meditação das palavras de Deus. Mas também iremos louvar em agradecimento ao Senhor, porque meu coração está muito grato. Porque de verdade Deus tem me levantado. Quando nós falamos de muitas águas, aonde Deus diz que está conosco, em Isaías 43, nós pensamos logo em depressão, não é isso? Nós pensamos logo em depressão. Mas depressão é um diagnóstico atual, né? De acordo com a palavra de Deus, isso se chama muitas águas. E de verdade, quando estamos abalados emocionalmente e entre muito choro, né? Na nossa parte humana, nós fisicamente perdemos força, nós ficamos mais... perdemos muitas vezes o movimento, mas não perdemos a esperança. Não deixamos de crer, porque temos fé em Jesus Cristo. Então, diante dos últimos tempos, nós precisamos conhecer as palavras de Deus, de verdade ter um relacionamento com Deus e amar as suas palavras. Porque de verdade, você só vai experimentar, se ainda não experimentou, o que eu estou testemunhando, de que as palavras de Deus fazem no teu interno e com o teu coração e com as áreas das tuas emoções, quando você se puser a ler as palavras de Deus, porque elas são maravilhosas. Então, a palavra de Deus diz assim, em Isaías 43. Porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Não temas, porque eu te redimi. Eu acho tão lindo, sabe o que é? É que Deus diz assim, eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Em nada nós, seres humanos, podemos nos orgulhar. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quem já passou aqui pelo espírito da morte, pelo espírito depressivo, e hoje se chama depressão, não é? Que você perde o ânimo pela vida, você fica tão triste, sobre tanta tristeza, que você perde o gosto por coisas que você gostava. Por exemplo, se maquiar. Às vezes tem pessoas que não tomam banho, tem pessoas que não querem mais ir ao salão. Eu já passei por tudo isso, passei. E não a depressão passou por mim. Eu estava com ela, debaixo de muita tristeza, e assim... E isso pode ter acontecido no passado e pode vir ainda. Dependendo daquilo que você está enfrentando no físico, você experimentar essa profunda tristeza. Eu vou tirar aqui a palavra depressão. E vou falar aqui como está na palavra. E através dos rios, eles não te submergirão. E as muitas águas, elas querem nos submergir, ela quer nos matar, ela quer nos sucumbir. E aí o Espírito Santo traz agora um sonho que eu tive, onde eu estava numa beira de uma praia,
riscando o chão de costa acocorada. E tinha uma onda enorme, bem grande. Sabe aquelas ondas que você vê aquele surfista? Pronto, era aquela mesmo, que estava parada atrás de mim. E um homem, né, um homem de branco me dava a mão e me tirava da beira da praia. E aquela onda que estava em pé, em cima, já pronta pra... Eu não tava vendo, né? Eu tava de costa e tava baixa. Pra querer me sucumbir. Porque imagina uma onda daquela do mar. Você tem força contra o mar? Não tem. Então, fisicamente, as muitas águas, as muitas tristezas roubam a sua energia física. E aí, nós sabemos que a falta de substâncias químicas, por exemplo, como a serotonina, né? Como a questão da motivação, mexe com o seu humor. Então, tudo isso é físico. Tudo isso a palavra de Deus mostra. Jesus na cruz, sofrendo no físico, sofrendo aqui na cabeça, coroa de espinhos, zombaria, sendo incitado na sua identidade, as pessoas querendo que ele provasse que é alguma coisa. E nós estamos, se você não percebeu, debaixo dessa pressão. Nós vemos também Daniel, que está sofrendo no físico e fala, né, que... E a gente vê ali, diante das visões, diante daquilo que Deus está revelando, ele sofrendo no físico, no seu emocional e no seu psicológico. E Deus é que traz entendimento das mensagens para Daniel. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus te dará entendimento sobre as suas palavras. Que Deus te dará entendimento sobre as tuas palavras, para que nós venhamos entender aquilo que Ele quer revelar a nós. Assim nos diz o Senhor. Deus nos dará entendimento. Porque sem entendimento, nós ficamos suscetíveis ao diabo. Mas Deus não deixará isso acontecer, porque a oração de Jesus está sobre nós. Aonde Ele orou, Ele disse: Pai, protege-os do maligno. Então, esse homem, ele me dava a mão e me tirava da beira. E aí, a onda que estava levantada, ela se esparramava no chão, atrás de mim. Mas ela não me sucumbia. Ela não me alcançava. Mas ela estava pronta para me matar. E há situações que aferem a nossa morte. Você vê Paulo e Silas também afetado no físico. Você acha que ele estava dentro da prisão triste ou feliz? Claro que emocionalmente a maldade, ela afeta as nossas emoções. Mas porque aquilo que é trazido no físico e a maldade não nos faz revoltar contra o Senhor, mas nos faz voltar para Deus? Porque eles foram preparados pelo próprio Jesus para amar as suas palavras, para amar a sua presença. E eles não estão na sua humanidade, eles têm o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, diante das aflições, diante das feridas físicas, diante da maldade, ele traz para nós o consolo, como ele tem essa missão de nos consolar, de nos fortalecer, de nos animar, de nos dirigir. Então entenda a importância de você que fala as palavras de Deus e que fala a verdade. Veja, eu ouvi uma ministração sobre casamento que Luciano Subirá tem o orvalho.com. Eu tenho livros dele sobre Até Que Nada Mais Importe, sobre uma entrega devocional e verdadeira a Deus de todo o coração e de verdade. Eu tenho livros sobre santidade, ele explicando sobre a santificação, sobre essa questão que não é de um dia para a noite, é algo progressivo, porque eu tinha essa loucura na minha mente, sabe? De querer ser a pessoa perfeita para Deus, e eu me frustrava muito, e eu me culpava muito. Então, toda a carga psicológica mentirosa que havia sobre mim foi destruído com a palavra, com a verdade. Se eu conhecesse a Bíblia, a palavra de Deus na minha juventude, como a mim foi dado o entendimento hoje, eu não teria praticado o suicídio. Mas eu já fiquei igual a Jacó, sem ânimo para viver, sem vontade de viver.
porque vi o que eu mais amava, porque eu vi aquilo que eu dei tanto significado desde a minha infância. Eu sempre quis muito ter uma família e creio que esse desejo não foi gerado no meu coração por um acaso. Foi realmente gerado do próprio Deus e era Deus que me daria. E eu tentei fazer tudo isso com as minhas mãos. Então, como eu sofri uma grande decepção na primeira família, que eu achei que era família, e houve ali uma destruição, e houve ali um silêncio de Deus, e houve ali uma frustração. A outra família eu não queria que fosse destruída, eu não queria que acontecesse a mesma coisa, então eu fazia de tudo para que não fosse tocada. Eu me anulava completamente para que não viesse o mal sobre este sonho. E quando você vê o seu sonho, ele feito Jacó, vê as vestes de José, alguém que ele ama, melado de um sangue que não era dele, mas que ele não averigou para saber se aquilo era verídico. Mas ele acreditou, então ele passou a sofrer por uma mentira. E muitas vezes estamos sofrendo pela mentira que há na nossa mente. Pelo que a nossa mente carnal criou, decodificou, teve percepções. Eu gosto de Jó porque Jó mostra no seu testemunho que teve pessoas que foi o próprio Deus que afastou. Que teve pessoa que foi o próprio Deus que afastou. Então, Jacó me mostra que a mente humana ela pode gerar mentira. E que nós precisamos buscar a verdade em Deus, nas suas palavras. E não acreditar na voz de Satanás, que quer roubar a nossa vida, que quer roubar o nosso relacionamento com Deus, que quer roubar a nossa intimidade com Deus, que quer distrair a nossa mente do propósito. Distrair com a preocupação, distrair com muitos trabalhos, distrair com ansiedade, distrair com prazer. E como a gente não vai dar lugar a tudo a isso? Se nós verdadeiramente estivermos apegados a Deus. Então, eu tenho lutado contra a minha mente, não numa força humana, mas crendo nas palavras de Deus. Quando existe uma situação de incerteza, uma situação triste ou uma situação de insegurança, eu busco me apegar às palavras de Deus, de que Deus vê todas as coisas, de que Deus vai tratar a injustiça, de que Deus vai destruir as obras do diabo, de que Deus vai levar a minha família a cumprir realmente o desejo do seu coração e o propósito do seu coração, e que eu só preciso resistir ao diabo, porque ele vai fugir diante da presença de Deus. Não é diante da minha humanidade, mas diante do nome Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Então eu creio em Jesus e tenho esperado em Jesus. E posso testemunhar isso para você, que em meio a muitas lágrimas, em meio à dor, em meio à maldade, persevere na sua essência em fazer o bem, até que o Senhor venha e mude o teu cenário. E nesse cenário, como é que eu vou me manter vivo ou viva, Lília? Relacionamento com Deus e com as palavras de Deus. É o testemunho que eu dou e é o que o Restauração da Alma traz de verdade e de propagação em todos os vídeos. De que a presença de Deus, um relacionamento com Deus de verdade, e não como algo que você precisa cumprir, não como algo que você precisa fazer por fazer, mas é um desejo intenso no coração e insaciável de sempre se aproximar mais de Deus, reconhecendo que Ele é poderoso, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele é santo e você é pecador, se humilhando na sua presença e pedindo dele misericórdia, ajuda para que possamos cumprir a sua vontade. Então, a palavra de Deus continua: quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Por que essas coisas? Porque os rios não vão nos submergir, porque que a água, quando passares através das águas, eu estarei contigo. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel,
teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. Eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de um lugar remoto e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome. Eu criei para minha glória, eu formei, sim, eu o fiz. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória, eu formei, sim, eu o fiz. Então Deus formou, Deus nos fez para a sua glória. E ninguém pode reter quem é de Deus. Ninguém pode segurar quem é de Deus. É uma restauração. Ou seja, voltar ao seu estado original. E qual era o nosso estado original? A um estado de santidade, de pureza, de inocência, de obediência às palavras de Deus, de se relacionar com Deus. Jesus nos leva nesse caminho. Um caminho de santidade, um caminho de purificação, um caminho de limpeza. Porque diante dele não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Santo e irrepreensíveis, né? Fala lá em Efésios, se eu não me engano. Efésios 4. Deixa eu ver aqui na minha filinha do caderno. Efésios, se eu não me engano, 4. Não, Efésios... Deixa eu ver aqui. Sim, a palavra que a gente não leu, né? Deixa aí, como ela tá bem novinha. Deixa eu parar aqui. É Efésios, sendo que é capítulo 1, do verso 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja que pensamento precioso. Deus te escolheu e me escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Então, por que eu existo? Porque Deus quis. E porque Ele me fez para a sua glória. O pecado me deformou e Jesus tem me dado forma. Eu diria com as minhas palavras. O pecado me deformou e Jesus tem me dado forma. Aleluia, glória a Deus. Então, antes, que palavra gloriosa, não é isso? Conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Porque nós somos aceitos por causa de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. Você vê que Jesus dá um preparo psicológico para os discípulos. Irmão, Jesus, ele vai à cruz. É isso que eu olho hoje. Tem coisa que Deus não nos deixa entender. Pra gente não atrapalhar o processo. É isso que eu vejo. Porque vê, o que aconteceu na vida de Jesus? Sim, ele morreu. Todo o processo, ele vai ali, né, ao túmulo. Mas eles viram ressurreição.
E Jesus disse para ele: eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes acontece na minha vida vem a palavra está se cumprindo e eu não estou entendendo nada. Depois que passa, aí Jesus diz: foi aquela palavra que eu liberei que aconteceu nesse momento. Então, eu não sei o que te afere sofrimento hoje. E como esse sofrimento pode estar tentando te parar, querendo que você desanime na fé. Tá entristecendo o teu espírito como entristeceu o de Jacó. Mas eu posso dar testemunho que se você tiver um contato diário com as palavras de Deus e amar a Deus de todo o coração, sempre haverá esperança em você. Você estará na porta com fé em Jesus, esperando que o juiz, esperando que Deus faça a justiça a mim e a você, como aquela viúva que importunou aquele juiz que não temia a Deus. Então Deus tem pressa, sim. Deus tem pressa em tratar o mal. Deus tem pressa em trazer a sua justiça, em julgar as nossas causas. Aleluia, glória a Deus, contra todo o mal que o diabo ele tem levantado no mundo, contra toda a violência, contra toda a injustiça, contra todas as crianças que têm morrido por causa das suas obras. Então ele pode ser derrotado por Jesus Cristo. Não venhamos a esquecer que por causa da maldade o amor tem esfriado. Mas Jesus, ele nos falou. Ele nos preparou psicologicamente. Então por que a importância de eu ter, Lilian, de eu ler a Bíblia? Para que você possa ficar firme no dia mau. Possa perseverar no dia mau. Confiando no caráter de Deus, confiando em quem Deus é, que Ele é maior que a Babilônia, que Ele é maior que o Egito, que Ele é maior que os cavalos, que Ele é maior que os tanques, que Ele é maior que as bombas, que Ele é maior que a tecnologia, que Ele é maior e permanece no controle do mundo, que Ele pode usar até uma nação ímpia, como Abacuque. Ali em Abacuque nós vemos um dilema. Que Deus pode usar a Babilônia para trazer uma disciplina para o seu povo. Que Deus pode usar o Egito para preservar a vida do seu povo. Não é sobre o Egito, não é sobre a Babilônia. É sobre aqueles. É sobre eu e você. Que nele, em Jesus, fomos escolhidos. Que nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E que por causa dele somos adotados. E para ele fomos feitos. É a família de Jesus Cristo. Ele se sacrificou por nós para nos resgatar do poder do pecado. E está nos levando ao nosso estado original. Não é um estado de pecado, não é um estado de desobediência, mas é alguém que ama a Deus e se submete à sua vontade e às suas palavras. Adão e Eva tinham tudo de graça. Adão e Eva, eu diria assim, trazendo uma linguagem para você entender, não deram tanto valor ao que tinha e cederam à incitação de Satanás. E hoje, quando você decide não amar o mundo, mas amar aquilo que Deus tem reservado para mim, para você, você está dando valor ao que Jesus fez na cruz, você está dando valor ao céu, você está dando valor ao futuro que nos espera. Mas não queira ir só, queira ir com a sua família. E passe a frutificar do que Deus entregou à tua vida. Jesus te perdoou teus pecados, perdoou tuas falhas, perdoou os teus maus caminhos. E eu tenho certeza que aquilo que Ele tem pedido para você entregar a alguém, Jesus também fez por você. O Espírito Santo, Ele trouxe esse entendimento para a minha vida. Foi eu me sacrificar de coisas que eram importantes para mim, mas porque eu estava decidindo amar, eu estava entregando. Porque eu estava decidindo fazer o bem, eu estava colocando outra pessoa em primeiro lugar. Eu estava colocando as palavras de Deus em primeiro lugar
do que saciar a minha carne, do que fazer a minha vontade e obedecendo a Deus. Sabe quando nós glorificamos a Deus? Quando nós fazemos a sua vontade. E assim o mundo conhece que eu e você amamos a Jesus e amamos a Deus. E aí as pessoas veem que verdadeiramente somos filhos de Deus. E os seus corações irão se converter. Porque o que vai vencer o mal dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, é você frutificar da presença de Deus. Da amor, paciência. Não importa, irmão, se você alguém tá... Deus me deu uma revelação, sabe? Um sonho. Que um dos meus filhos, eu não vou dizer qual, né? Tava em um ambiente. E que ele me mostrou o rosto da pessoa e o que a pessoa falou. Que dizia assim, não é tão crente? Bem feito. Dizia mesmo assim, ele me mostrou o pensamento dessa pessoa referente a uma pessoa específica da minha família. E Deus me revelou. Então Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus é mais real do que eu e você possa imaginar. Se você ainda não experimenta dessa presença. E eu tenho muito a aprender ainda. E a luta do diabo é para que eu entregue menos, é para que eu me relacione menos. Trazendo muitas demandas, trazendo sofrimentos, trazendo maldade. Mas para onde é que eu vou? Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, e a palavra de Deus me consolava, me dava esperança de que aquele não era o meu final, de que aquele cenário iria mudar, e eu tenho visto a obra do Senhor. É tão importante você que fala as palavras de Deus que eu vou dar um testemunho. Eu tava numa situação bem triste, assim. Tava ligando pra nada. Eu tava até gravando o Restauração da Alma sem maquiagem. Pra você ver como eu estava, o meu estado físico. Eu não tava conseguindo me levantar da cama. Eu comecei a inchar aqui Eu tava muito triste e eu comecei a inchar. Até o meu físico foi abalado. Comecei a inchar nas mãos e nas pernas. De uma tal forma que eu me acordava e eu não tava conseguindo nem me levantar. Eu sentia um peso enorme nas pernas e no corpo. Depois de eu profetizar algumas palavras que o Senhor mandou. E eu tava ficando inchada, deixa eu me lembrar. Com muita tristeza, né? Com muita maldade. E isso atingiu o meu coração. E é claro que o diabo estava tentando roubar a minha fé. E o Espírito Santo me deu discernimento. Mas eu falava, teve momentos que eu não estava conseguindo levantar da cama. E eu dizia, pra onde eu vou, Jesus? Eu te amo. As tuas palavras é tudo pra mim. Eu sei que tu vai fazer. E aí eu falava as coisas que eu tinha pra falar pra Jesus. Que o Espírito Santo ia falando, o Espírito Santo ia conversando. E eu tava muito abalada emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Eu comecei a sentir dores nas mãos e na perna, como se fosse tendinite. Eu até comprei medicação orando, né, pra Deus expulsar do meu corpo aquela... Eu não sei se era uma enfermidade, eu não sei o que estava acontecendo. Mas eu tive um sonho esses dias e foi lindo. Deixa eu terminar de contar. E aí eu comprei uma medicação, né, pra inflamação e pra tendinite. Comecei a tomar. E comecei a ficar me coçando, cheia de alergia. Era uma coisa horrível. Aí comprei um remédio de alergia também. Então o primeiro testemunho. A primeira coisa que Deus te salva no dia mal. Eu tava tão abalada que eu acreditava. Eu fixei uma data pra fazer uma prova. Eu achava que era numa quarta. E não era numa quarta, era uma terça. Eu tava tão assim. Sendo que como Deus usou o coração daquela professora. E a professora ligou pra mim. Aí disse, Lilian, tu não vem fazer a prova? Aí eu peguei e disse assim. E era uma prova final. Que eu fui pra final por causa de um ponto. E você vê que Deus, ele te ajuda em todos os momentos. Eu disse, mas a prova não é amanhã? Eu já tinha até acordado nesse dia, dito pros meus filhos, amanhã vamos fazer uma prova, que eles estavam de férias. Eu disse, amanhã vai fazer uma prova com mamãe, vou ficar quietinho na sala. Aí a professora, não, é hoje. Se você puder, venha que eu vou fazer uma outra prova e eu vou estar aqui até meio-dia. Aí eu disse, oxe,
Não, eu tô indo agora. Eu nem me maquiei, nada. Coloquei uma roupa, peguei meus filhos, todos os cabelos assanhados e fui correndo pra faculdade. E ali fiz uma prova. E pra glória do Senhor, eu fiz uma boa prova mesmo. Tirei uma nota muito boa e foi bom. E foi Deus que me ajudou. Veio, deu livramento. Porque se eu reprovasse, eu ia ter que pagar a cadeira de novo. Ia ter um custo financeiro, etc. Esse primeiro livramento nessa situação que eu tava vivendo. Aí o segundo, eu tava tão triste assim. Aí meu esposo mandou uma mensagem pra mim, disse assim, aí disse, amor, me dá os teus dados que eu vou colocar o carro no teu nome, porque a gente tava trocando de carro. E era a primeira vez que ele colocava o carro no meu nome. Mas eu tava tão triste, tão desanimada, que a minha vontade era dizer assim, não quero não. Tu tá entendendo? Aí na hora veio uma ministração da palavra do Senhor, que o Espírito Santo lembra, né? Quando vai acontecer. Que a minha irmã, ela ministrou, ela disse assim, cuidado pro seu emocional, não fazer você perder a bênção. Porque quando Pedro, ele bate ali na porta, e a gente crê que as pessoas estavam orando, porque ele estava na prisão, Pedro, né? E aquela mulher, ao invés de abrir a porta, não, ela vai contar para os discípulos que Pedro estava na porta e não abriu a porta. Então eu me lembrei, eu não deixei que os meus sentimentos, né, falassem naquela situação e eu perdesse a bênção. E aí eu disse para ele, aí mandei os dados e ele colocou o carro em meu nome e eu nem me alegrei, não vou mentir. Eu me alegrei mais com a Bíblia do que com o carro. Quando a Bíblia chegou, eu fiquei em êxtase. Porque assim, Deus já trabalhou muito esse lado material em mim. E também porque eu tava passando por essa fase, então eu também não fiquei muito feliz, né? A chave do carro, enfim. Mas Deus estava me trazendo ali uma resposta de oração. Não que eu tivesse pedido um carro, mas assim, de que Ele tá no controle de todas as coisas. E que Ele faz o coração do homem obedecer às suas palavras. De que Ele trabalha nas situações. O telefone do meu marido quebrou, né? E aí ele foi e colocou o carro no meu nome. Ele não conseguia fazer a transferência pro nome dele. E ele colocou o carro no meu nome. Aí eu disse pra ele, né? Porque ele quer trazer a glória pra ele. Ele, não, mas eu coloquei porque eu quis. Porque senão eu podia ter mandado dotar de outra pessoa. Aí eu deixei pra lá, não ia discutir, né? Mas eu via que era uma intervenção de Deus, né? Não que ele tivesse mal vontade. Mas eu vi que foi algo que Deus é que queria. E que eu não podia deixar as minhas emoções tomar conta naquele momento. E aí o Espírito Santo trouxe essa palavra. E ali eu dei os meus dados e ele colocou no meu nome, pra glória do Senhor. Colocou lá, mas Deus estava trazendo uma mensagem pra mim ali, né? Eu sei que foi ele, embora que meu marido fique querendo que eu dê a glória pra ele, né? Ele não me nega as coisas, mas porque eu tenho o hábito hoje na minha mente que ele é o meio. A empresa dele pode ser o meio. Eles jamais podem ser o Deus. Ele não vai ficar no lugar de Deus. Ele é ser humano. Ele pode errar, não é? Então ele é o meio. Ele não é um Deus. Eu não vou dar glória pra ele. Mas por aquele que trabalha nos corações humanos. E aí ele fica zangado, não é? Porque ele quer que... Assim, eu agradeci, claro, né? Amor, obrigada, não sei o quê. Ele fica tirando onda, botei o carro no teu nome, não sei o quê, não. E isso, enfim. Aí foi um livramento, veja, a palavra de Deus que alguém trouxe naquele momento que era a concretização, Deus me lembrou. A terceira coisa foi a prova, isso. E a terceira coisa, deixa eu me lembrar. E aí eu tava naquele sem querer mais se maquiar. E eu até conversei com meu marido e disse assim, amor, eu acho que eu tô assim, no diagnóstico de hoje, acho que eu tô passando por uma depressão. Tenho ficado muito triste, muito abalada. Sim, a terceira coisa foi um sonho que Deus me deu. E nesse sonho, internamente, não foi sonho, foi uma visão. Porque eu tinha acabado de me deitar e recebi aquela visão. Eu vou contar só uma parte. Dentro de mim, eu escutava aquela voz. Sai da casa agora, em nome de Jesus. Entendeu assim? Sai da minha casa agora, em nome... E eu não tinha força pra falar. Tava falando no espírito e na visão. Não era algo físico, assim, que eu tava acordada e falando. Era interno. E pra honra e glória do Senhor, o inchaço desapareceu. O inchaço era tão grande e a dor, como se fosse uma tendinite, que eu conseguia ver as veias
as veias, assim, como fosse enlaçando a minha perna. Eu disse, meu Deus, será que eu tô passando por uma trombose? E isso foi de repente. E aí esse sonho foi maravilhoso, porque eu via que o espírito tava guerreando, entendeu? Isso foi numa visão e expulsando. E para honra e glória do Senhor, eu quero contar, assim, esse testemunho. Não é da importância de você que fala as palavras de Deus. E de que passar por um momento de tristeza, isso não afere o nosso mal. E o que fez você perseverar, Lilian? Sim, a outra terceira coisa. Eu ficava muito abalada fisicamente. Mas toda vez que, mesmo sem maquiagem, eu vinha e falava as palavras de Deus, as minhas forças eram renovadas. Tu acredita? Eu começava a fazer serviço de casa, a cuidar dos meninos. E aí eu fui experimentando o poder de Deus. Essa vivência que eu tive com Ele. Até que essa situação ela fosse restaurada, né? Tanto emocional, como psicológica, como física. Eu estava sofrendo ali na tricotomia do meu ser. E Deus sabe de todas as coisas. Então é para que você veja que essas coisas verdadeiramente acontecem. E pode estar acontecendo agora com você. Mas nós não podemos desfalecer a nossa fé. Perder a nossa fé em Jesus. Porque o diabo, ele sempre traz uma verdade junto com a mentira. Qual é a verdade? É que existe gigante na terra. Qual é a verdade? É que os gigantes, são fortes, a terra é boa, mas tem gigantes. Qual é a mentira? É que você não vai possuir a terra por causa dos gigantes. Mas Deus nunca disse que seria a minha força, minha habilidade e a minha capacidade, mas que Ele expulsaria da terra os gigantes. Quem estava na terra e colocaria a terra nas minhas mãos. Essa é a palavra de Deus. Mas a palavra inicial de que tem muitos gigantes na terra, isso já mexe com a nossa emocional, que a gente nem percebe a mentira que está por trás. Porque a palavra de Deus vai se cumprir, mas o diabo quer que na mente a gente desacredite. Porque a gente acessa a vitória com fé em Jesus Cristo. E eu vejo isso na vida de Davi. Davi estava acessando aquela vitória, o gigante nas suas mãos, cortando a cabeça dele e o gigante sendo destruído, não porque havia uma visão, mas porque ele cria, e como assim creu, assim aconteceu. Ele teve fé na presença de Deus, na sua identidade em Deus, e Deus colocou a vitória em suas mãos. Então nós iremos acessar pelo aquilo que nós cremos. E o que você crê? Porque todos aqueles que acessaram Jesus, creram, pediram, bateram, e assim aconteceu como foi crido. Nós cremos em Jesus? Será que diante de tanta maldade, será que diante de tanta coisa ruim, nós temos fé? É a pergunta de Jesus para nós. Nós temos fé nele, de que ele pode mudar as situações? Então, se você está gastando bastante tempo ouvindo uma teoria, isso não vai te dar fé. Conhecer mais sobre o corpo humano e como funciona a mente humana, isso não gera fé. Conhecer mais sobre o corpo humano e sobre a mente humana, sobre suas fraquezas, suas fragilidades, seus processos mentais, isso não traz fé. O diabo tem nos distraído, porque ele quer roubar a nossa fé em Cristo. E quer que o conhecimento substitua o lugar de Deus. Conhecer sobre esse corpo humano, isso não te protege no dia mau. Isso não é proteção. Tentar proteger o teu coração veementemente, diligentemente, isso não impede de o mal te alcançar. Mas a presença de Deus, a proteção em Deus, a confiança em Deus, ser dirigido pelas palavras de Deus, isso te protege do mal. Porque o nosso coração é enganoso, mas o Espírito do Senhor não nos engana. Ele não mente, ele só fala a verdade. Ele fala daquilo que ouve o nosso Deus e Pai falar. Então, o que o Senhor quer que eu e vocês não esqueçam
é que ele breve virá. Então vamos glorificar o Senhor com o hino da harpa. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluias, glória a Deus. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Ele quer nos distrair, que a gente esqueça o céu, né, irmãos? Quando a nossa mente ela se distrai com a voz do maligno, nós saímos da porta de Canaã e queremos voltar para o Egito. Mas aqueles que têm um relacionamento com Deus e que têm dentro de si as suas palavras, como Caleb e Josué, esses acessarão a terra, porque terão fé para acessar. E é mediante a fé em Jesus Cristo e por quem crê em Jesus Cristo que nós acessaremos essa terra. E lembremos que não é de qualquer maneira, santo e irrepreensível, né? Afinal, Jesus Cristo nos capacita a essa vida de santidade, purificação e limpeza, aonde Ele breve virá. Eu até ouvi uma ministração que Deus já decretou o final. Deus já decretou o fim. É algo assim, do pastor Eduardo Gonçalves. Ele ministrou essa palavra, ou foi segunda ou terça, no seu canal, que ele é esposo da pastora Camila Barros. E essa palavra traz muito entendimento. Se você puder ouvir, é um conselho do Espírito, porque ele não traria se não fosse um conselho dele, né? Realmente traz muito, mas muito entendimento para nossa mente sobre os caminhos que o diabo quer nos enganar. Lembra, é o diabo que engana, é ele quem mente, é ele quem distorce a palavra. E por isso precisamos de entender, do verdadeiro entendimento, da verdade de Deus em nossa mente.
Porque é quando acreditamos em uma mentira que nós queremos praticar um suicídio. É quando acreditamos em uma mentira, a gente acredita que não pode viver uma vida de santidade, porque caiu, porque falhou. Mas veja, um ser humano pode estar te acusando, e quem fala na boca deste é quem? É o diabo, que é acusador. Mas se tu tá vivo e eu tô viva, Deus quer que a gente persevere crendo em seu Filho e buscando essa vida em santidade. Nos arrependa de onde caímos e voltemos ao primeiro amor. E voltemos a praticar as obras boas que agradam o coração do Senhor. E voltemos e pratiquemos o bem. Então, em nome de Jesus, me deixa orar por você, me deixa orar por mim. Vamos orar como igreja, vamos praticar a palavra, aonde devemos orar sem cessar, aonde devemos orar para não cairmos em tentação, aonde devemos orar uns pelos outros e nos fortalecer com as palavras de Deus. Você pode estar buscando ser fortalecido em outras coisas, mas esses caminhos é vazio e eu conheço muito deles. São vazios, completamente vazios. Mas se você estiver debaixo da palavra de Deus e do caminho que Deus te dirige, isso te trará alegria, mesmo que por um momento você experimente Judas trazendo o mal. E Judas trouxe dor e sofrimento para Jesus, porque ele estava cumprindo uma palavra. Mas ai daquele que se coloca como Judas, ai daquele que trai o Filho de Deus, não é? Como assim Jesus falou nas suas palavras. Então vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus e cremos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela tua bênção que recebemos por causa dele. Obrigada pela tua iniciativa de nos salvar, de nos redimir, de nos purificar, de nunca ter desistido de nós, que fomos escolhidos antes da criação do mundo. Nós cremos nas tuas palavras, no desejo que tu tens de nos salvar, de que tu não fica feliz em perecermos, mas que tu queres a salvação, a libertação, e que tu queres que nós venhamos a entrar no céu e nos deleitar no banquete que tu tens para nós. Não nos deixa, em nome de Jesus, pelo diabo, ser enganados em nossa mente, mas traz entendimento para o teu povo e realinha o teu povo no caminho da santidade, no caminho da separação, no caminho do ensinamento da palavra, que nos limpa, aleluia, glória a Deus, e prepara o psicológico nosso para o dia mau, e para que não venhamos desfalecer em fé, e para que não venhamos desistir de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus porque nós reconhecemos a nossa pequenez humana, a nossa fragilidade humana, a nossa vulnerabilidade humana. E os dias de hoje têm nos trazido conhecimento sobre a nossa humanidade, mas a tua palavra, ela nos traz autoconhecimento sobre o humano impossível, sobre o humano pecador, sobre o humano que foi distorcido pelo pecado. Mas, Pai, nós cremos também na tua palavra que fala que tu és aquele que tira os seres humanos das suas limitações, tanto de nascença como aquelas adquiridas pela vida, pelo pecado, pela vida, Pai, que nos afere nesse mundo sofrimento. Nós cremos no nome de Jesus Cristo que nos faz ter visão, que faz paralítico andar, que expulsa demônios, que traz cura sobre enfermidade. E nós profetizamos sobre a vida daqueles que têm vivido essa realidade. Nós profetizamos sobre nossa vida em nome de Jesus, que tudo aquilo que ainda é limitado, que tudo aquilo que ainda está nos
paralisando, que no nome de Jesus seja destravado e destruído, para que aonde Jesus operou quando esteve nesse mundo como humano entre nós, mas sem pecado, que assim como ele operou milagres e operou maravilhas naqueles tempos e trouxe perdão para pecado de seres humanos e trouxe movimento para paralisações onde humanos estavam limitados desde o nascimento, ou desde a longa vida, ou desde a sua vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que seja manifesto nos dias atuais o teu braço poderoso e o teu poder para a glória do teu nome. Manifesta em nós a tua presença, manifesta em nosso meio a glória do teu poder e da tua presença. Traz a tua limpeza. Nós não queremos ficar no meio do caminho, mas faz cessar as tempestades que têm se levantado contra aqueles que têm falado a verdade. Traz livramento sobre a vida dos meus irmãos que por obedecer às tuas palavras têm ido parar em covas, têm ido parar em situações, têm ido parar no meio de leões, mas que tu, Pai, possa enviar um anjo, possa enviar livramento para segurar a boca dos leões e nenhum mal possa acontecer com a vida deles, assim como aconteceu na vida de Daniel, assim como aconteceu na vida daqueles 3 jovens que se cumpriram na vida deles as tuas palavras. Pai, diante das situações, diante daquele do diabo que tem trazido mal e o seu poder e tem incitado humanos para realizar as suas obras, que tem nos aferido sofrimento de violência, de dor física, psicológica e emocional. Nós oramos para que assim como aconteceu na vida de Jesus, o teu braço, o teu espírito, a tua vontade, a tua palavra aconteceu e se manifestou em meio ao cenário de dor, a estrutura, os ossos não foram quebrados, nenhum dos seus ossos. Então nós oramos em nome de Jesus para que tu possa agir na cova, para que tu possa agir no túmulo e possa trazer à vida aqueles que morreram, aqueles que foram atingidos pelo poder do diabo, aqueles que foram atingidos por uma enfermidade. Pai, nós oramos pelo teu poder e pela tua mão poderosa. Nós cremos no teu poder e não no poder de Satanás sobre o físico e sobre as circunstâncias, porque o nome do teu filho está acima de todo nome e nós clamamos no nome de Jesus. Traz para o hoje, traz para o agora, a manifestação do teu poder, da tua glória, dos teus sinais e maravilhas, e que o Egito e que o mundo possa conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, e possa ser humilhado e reduzido à sua humanidade, e que corações elevados possam se tornar humildes, e que corações elevados possam se tornar humildes e reconhecer que arma, cavalos e armaduras não são nada diante de um Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o governo de sobre o seu povo, que não perdeu o governo de sobre o seu povo. Aleluia, glória a Deus, que obras más possam ser destruídas, que obras más possam sair da escuridão, que obras de violências possa sofrer a justiça das tuas mãos. Assim nos diz o Senhor. Nós cremos na tua palavra e nós cremos no nome de Jesus Cristo. Nós clamamos como aquela mulher disse para Jesus: socorre-nos, 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 socorre-nos e tira o demônio da vida das pessoas. Aleluia, glória a Deus, que tem trazido tormento e tribulação para a vida de pessoas, que eles possam perder, que ele possa perder acesso a essas casas e que essas casas possam se converter, se humilhar na presença do teu Filho Jesus Cristo e possam ser cheios da tua presença. Assim nos diz o Senhor.
Glória, Pai, ao teu nome. Não nos deixa perder a sanidade da nossa mente, entrar em loucura e insensatez, buscando agradar a esse mundo e nos tornando inimigo de um Deus todo-poderoso, de um Deus amável, bondoso e misericordioso. Nós não estamos nesse lugar porque merecemos, mas porque tu decidiu nos amar, nos resgatar e nos chamou pelo nome. Pai, nós oramos pelo desejo do teu coração e por este amor que tu demonstrou ao mundo. Nós clamamos por essas obras de violências, porque só tu podes destruir a violência que o diabo tem trazido ao mundo, as suas obras más, que têm aferido dor e sofrimento no físico, nas emoções e nos psicológicos de pessoas. Pai, tu és aquele que determina o final. Pai, tu és aquele que muda cenário. Pai, tu és aquele que converte tristeza em alegria. E é este Deus que nós clamamos e suplicamos. Socorre-nos, socorre-nos. Libera sobre o físico das pessoas que há tanto tempo estão sofrendo de hemorragia e estão, meu Pai, em nome de Jesus, sendo expulso do relacionamento social, do contato com as pessoas. Estão sendo excluídas. Mas que o teu poder possa paralisar essa hemorragia no nome de Jesus. Que o teu poder possa trazer ordem à mentalidade humana, às emoções humanas e possa trazer equilíbrio. Que a tua presença possa nos preencher. Que a tua presença esteja dentro de paredes que nós encontramos humanas, mas que tu possa manifestar do teu poder, da tua glória e da tua presença. Que o Espírito Santo, a tua presença, possa trazer revelação para a tua igreja sobre o pecado escondido, sobre aqueles que não têm temido a tua presença, mas estão no meio cometendo o pecado, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos o caminho da santidade, da separação e da restauração completa ao nosso estado original. Então, que o teu Espírito possa trazer revelação para as obras ocultas e escondidas e que não possa ficar diante da tua presença fingindo e com vestes que não são, meu Pai. Assim como o teu Espírito revelou a intenção e a obra de Ananias e Safira, assim, meu Pai, como revelou aquele profeta que aquela mulher estava fingindo, assim como Acabe também, Pai, mesmo disfarçado em meio à guerra, foi atingido, meu Pai. Que haja revelação e a tua justiça diante da maldade. E que tu, meu Pai, em nome de Jesus, faça o teu querer e a tua vontade em nosso meio. E nos ajude a crescer, a prosperar como igreja em sabedoria, em comunhão, em união, em atender aos necessitados. Que tu possa converter os corações, meu Pai, para que eles possam, com alegria e generosidade, trazer os dízimos e ofertas para a tua igreja, em nome de Jesus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.